meu amigo da arte marcial, grande prazer estar aqui novamente no programa Direto da Redação, especial Semana do Karatê. É isso aí, canal da Revista Master. Nós não temos milhares de visualizações, mas nós temos um público muito selecionado, são todos professores, mestres. Então, nós não queremos qualidade, nós não queremos quantidade, queremos qualidade. Por falar em qualidade, estamos iniciando com o maior nome do karatê atual, Douglas Brose, campeão mundial, campeão pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos, com currículo enorme, muitas medalhas de ouro, talvez o maior medalhista de todos os tempos do karatê. Douglas, grande prazer estar com você aqui, Douglas. Bom, prazer é meu poder falar um pouco para esse público tão seleto aí e apaixonado pela mesma arte que eu, né? Que não só o karatê, mas as artes marciais. E realmente um prazer enorme poder falar um pouquinho da minha carreira com o pessoal aí da Master e com vocês pessoalmente. O prazer é todo nosso e com certeza do nosso público aí que está te assistindo. Douglas, e aí, como é que está a preparação para as Olimpíadas? Me fala um pouquinho. Estamos aí na reta final para o pré-olímpico, né? Agora, em algumas semanas, nós teremos o evento pré-olímpico, que é aí a última chance para eu conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos. Realmente um ciclo olímpico diferente, um ciclo olímpico muito conturbado, especialmente nesse último ano e meio, com muitas alterações, com muitas incertezas. Ainda temos algumas incertezas, então a gente não sabe ainda. Toda vez que eu leio alguma notícia sobre Jogos Olímpicos, é sempre o povo japonês dizendo que não quer, mas dizendo que vai acontecer. Então, realmente, no meio desse turbilhão todo aí está o atleta e tendo que treinar, tendo que realmente render nesses meses, que são os últimos meses aí, as últimas semanas que antecedem o pré-olímpico, mas aqui em preparação ainda muito forte, focado, para aproveitar essa primeira e talvez, não sei se única, mas a primeira chance aí do karatê estrear nos Jogos Olímpicos, e seria muito importante para o nosso esporte e para o nosso país termos representatividade nesses Jogos Olímpicos, porque, querendo ou não, é o nome do karatê. Eu sei que, se Deus quiser, eu conseguir uma vaga olímpica, não é o nome do Douglas, é o nome do karatê do Brasil, é o nome da arte marcial brasileira. Então, isso acredito que é uma grande motivação para mim, e acho que vai refletir em todos os nossos atletas e professores. Bacana, Douglas. Você construiu uma carreira fenomenal, maravilhosa, a expectativa é muito grande em cima de você. Você sente uma pressão com isso? Como que você está se sentindo? Não tem como não sentir, né? Realmente eu tenho uma história de resultados, de bons resultados, o que me faz consequentemente, faz ter um peso aí a mais, ainda mais por ser um momento tão decisivo para o karatê, né? Mais uma vez, é a primeira vez que o karatê entra para os Jogos Olímpicos e a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar. Então, logicamente, o meu passado literalmente me condena a isso, né, por conta dos meus resultados, mas eu tento levar isso de uma forma sadia, tento aproveitar os resultados que eu tive, a experiência que eu tive, a torcida que eu tenho, a expectativa que as pessoas colocam em mim. E eu sei que a expectativa que as pessoas colocam em mim é uma expectativa bacana, uma expectativa de realmente torcendo para que dê certo, e eu tento usar isso tudo a meu favor, para com que eu consiga superar mais esse obstáculo, que é um obstáculo realmente muito difícil, chegar nos Jogos Olímpicos, num momento que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades, logicamente, e também por conta de ter tido uma redução muito drástica nas categorias. Enfim, realmente foi um funil muito apertado, mas o importante é que o karatê conseguiu estar nos Jogos, e eu tenho me preparado muito para esse sonho. Maravilha, maravilha. Então, dentro de todas as suas conquistas, né, talvez seja até uma pergunta óbvia, né, mas assim,
a medalha olímpica era seu objetivo principal, não? Sim, eu confesso que, logicamente, né, dentro das possibilidades de conseguir uma medalha olímpica, sempre foi o sonho de qualquer atleta, né? Então, lógico, o karatê ainda não tinha ainda o sonho, não vivia esse sonho olímpico, porque não estava incluso, logicamente, nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu sempre tive, tanto que em 2006, antes dos primeiros Jogos Pan-Americanos, eu fiz uma tatuagem dos Anéis Olímpicos, porque o meu sonho era ir para uma Olimpíada, era ser campeão olímpico, e muitos ainda me perguntavam, cara, mas isso não é possível, não adianta você treinar, porque isso não é possível por conta que o esporte não está nos Jogos Olímpicos. Eu falei, não, mas uma hora vai entrar, e quando eu entrar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. E, lógico, enquanto não tinha as Olimpíadas, o nosso objetivo sempre foi ser campeão do mundo. Então, o meu objetivo era ser campeão do mundo, e ainda tenho mais um objetivo de conquistar mais aí uma medalha, quem sabe ser tricampeão mundial. E quando o esporte entrou para os Jogos Olímpicos, mais uma vez, o sonho, ele simplesmente, literalmente afloresceu, né? Que agora realmente aquilo que eu sonhava era possível e, consequentemente, não tem. Todo atleta, especialmente do esporte individual, acredito eu, tem os Jogos Olímpicos como objetivo principal. Talvez em algumas outras modalidades não seja tão importante você ser campeão olímpico, né? Então, às vezes eu pego até exemplos, às vezes, de atletas de algumas modalidades coletivas, que às vezes o objetivo daquele atleta não é ser campeão olímpico. Então, no basquete, por exemplo, às vezes o objetivo do cara do basquete é jogar na NBA, estar num time grande, às vezes nem sempre é ser campeão olímpico. Agora, se você pega o atleta de judô, né, o atleta de karatê, o cara da natação, o cara do atletismo, o sonho do cara e o objetivo dele são os Jogos Olímpicos, né? Então, acho que essa magia olímpica aí que nós estamos vivendo é algo que realmente nos dá energia para continuar cada vez mais. Fazer essa migração, né, do esporte amador para o esporte profissional. Muita gente quer, né, trabalhar o esporte com foco no profissional, né? Então, Perfeito. Mas assim, muitas pessoas, né, focam no esporte amador, mas assim que eles recebem que tem uma conquista muito grande, uma medalha olímpica, eles passam, isso aí vale, conta muito ponto, currículo, né, para a vida profissional, né? Esse é seu objetivo, depois que você parar de competir, o que você pretende fazer? Tipo, dar aula, ser técnico? Qual é o seu objetivo? Sim. Bom, eu tenho realmente uma vontade muito grande de continuar dentro da modalidade, até porque a minha vida foi forjada dentro da arte marcial, dentro do karatê. O meu caráter foi forjado aqui, foi formado pelo karatê. Então, a ideia é continuar, sim, dentro do karatê, ajudando o máximo possível de pessoas a conquistarem os seus objetivos, não só relativo ao esporte, né? Então, eu já tenho o Instituto Douglas Brose, que foi criado há alguns anos, e eu nunca consegui dar muita continuidade nele, e a ideia é com que, mais para frente, com mais tempo que eu vou ter, após, né, de repente, 1, 2 anos da minha carreira finalizar, eu conseguir dar uma atenção especial para isso, para fazer com que eu consiga, quem sabe, devolver um pouco para o esporte, devolver um pouco para a sociedade tudo que me foi dado, né? Então, eu devo muito ao esporte, devo muito ao karatê, logicamente devo muito à minha família, ao meu professor, devo muito a todos eles, mas também devo muito à sociedade, devo muito ao Estado, devo muito a todo mundo que acreditou no meu trabalho, e eu acho que essa é uma das formas que eu tenho aí de quem sabe devolver, de quem sabe mostrar para a criançada que o esporte pode ser um meio de vida, o esporte pode te ensinar a arte marcial mais do que nunca. Eu sou um cara que eu considero a arte marcial um pouco diferente do esporte. Assim, a arte marcial, acho que ela tem uma magia diferente de um esporte. Lógico, todos eles ajudam, mas a arte marcial ela tem uma magia diferente, algo. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que a arte marcial tem uma magia a mais ali que cativa a criança, que cativa o pai. Todas as pessoas que eu conheço hoje que estão vinculadas à arte marcial,
seja no karatê, seja no judô, no jiu-jitsu, enfim, são apaixonados, são pessoas até brinca, são neuróticas pela arte marcial. Então isso é um negócio muito bacana e quem sabe devolver um pouco disso é um dos meus objetivos aí para o pós. É muito nobre o seu pensamento. A arte marcial ela envolve filosofia, hierarquia marcial, de Marte, guerra, né? Então ele tem esse diferencial, a gente sempre bate nessa tecla e defende. Então, Douglas, você é bicampeão mundial 2010, 2014, hexacampeão brasileiro, campeão pan-americano. O que tudo isso representa para você? Bom, são títulos que eu particularmente eu não olho nem não fico olhando muito para trás assim, né? Então são títulos que eu consegui, foram experiências que eu tive, foram superações muito legais que eu tive que ter e é algo logicamente que me deu uma visibilidade maior dentro da modalidade, mas eu sempre costumo dizer que títulos e medalhas e diplomas ficam daqui a pouco numa parede, ou daqui a pouco tu perde, ou rasga. Para mim, às vezes, por incrível que pareça, às vezes pouco importa isso. Mas importa realmente todas essas experiências que eu tive com a modalidade, que o karatê me proporcionou, o que ele me ensinou, principalmente como pessoa, o que eu aprendi como pessoa, o que eu aprendi como atleta. Isso é algo que realmente me vem à memória assim com mais rápido, assim. Às vezes eu não fico olhando, eu tenho a minha medalha de mundial na parede, as minhas conquistas, mas eu olho delas, eu não penso exatamente só no título, mas eu penso em tudo que eu tive que fazer e tudo que eu me superei para conseguir aquilo dali, né? Então eu não fico muito idolatrando o metal em si, mas em si as atitudes que eu tive que ter para conquistar aquilo, e são esses tipos de atitudes que eu tento levar para a minha vida, né? Eu vejo como se eu tivesse que tudo que eu fiz e batalhei para chegar a ser campeão mundial 2 vezes, ter 4 medalhas de campeonato mundial, ter os títulos que eu tive, é a mesma batalha, a mesma dedicação que eu tenho que ter na minha vida, tanto com a minha família, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então eu tento levar sempre por esse lado. Maravilha, parabéns. Isso aí representa tudo que você realmente, o diploma, a medalha, representa tudo isso que você está falando. E voltando ao assunto olímpico, né, que agora é o tema forte, né? Você acha que o Brasil, com você ou outras pessoas, tem chance de trazer uma medalha, não? Nós temos aí o mais difícil, o mais difícil, sabe, não é nem a conseguir a medalha olímpica, por incrível que pareça. A classificação, às vezes, é muito mais difícil. Essa classificação que nós tivemos aí via ranking, que foram mais de 22 competições, eu, no meio do ranking, me lesionei, ficou umas 5 ou 6 competições, eu não consegui participar desse ranking, ainda finalizei o ranking em 11º, se não me engano, do ranking olímpico, 12º, alguma coisa assim. Eu acredito que muitos atletas no Brasil, que nós vamos levar para o pré-olímpico, têm chance de conquistar a vaga olímpica, e a medalha olímpica ela é algo que até estatisticamente é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Porque nós vamos ter ali 10 atletas em uma categoria e nós temos 4 medalhas. Então você tem 40% de chance de conseguir uma medalha. Então isso, querendo ou não, é uma estatística muito muito grande num esporte nosso, num esporte que não é o nosso, que nem a luta. Porque geralmente a gente está acostumado a ir para uma competição com 150 na categoria, né? E 3 medalhas, 4 medalhas para 150 pessoas. Quando você vai para os Jogos Olímpicos, você tem 4 medalhas para 10 pessoas. Só que, mais uma vez, o mais difícil e a guerra maior aí, não longe de menosprezar os Jogos Olímpicos e dizer que é fácil, não longe disso, mas vai ser conquistar essa vaga olímpica. Acho que vai ser o grande sofrimento aí de todos os atletas, inclusive o meu, e eu acho que todos os atletas têm condições ali de chegar, de conquistar uma vaga olímpica, e com certeza, estando nos Jogos Olímpicos, olha, o caminho já vai ser, né, bem mais, né, vai estar bem mais clareado aí para a busca da medalha olímpica. Que bacana, eu nunca imaginei isso. Hoje eu estou ganhando dia. Imagina, que legal. Puxa, foi bem ilustrativo,
cultural. Então, Douglas, qual o conselho que você dá para uma pessoa que quer ser um atleta de karatê? Bom, eu acho que, logicamente, o básico que a gente sempre tem que ter, disciplina, de literalmente de se entregar à modalidade, de realmente abrir mão de outras coisas para você se dedicar ao seu sonho. Mas, mais uma vez, você tem que ter o sonho. Se você não tiver esse sonho, se você não tiver, eu quero ser um atleta de karatê só por ser, você vai ser um atleta mediano. Então, tem que saber o porquê que você quer ser um atleta de karatê. Não, o meu sonho é ser campeão olímpico. Então, esse sonho ele tem que estar mais vivo do que nunca. O seu objetivo, né? Às vezes, quando eu dou algumas palestras, eu ainda falo assim, qual é a sua Olimpíada? Né? E quando eu falo qual é a sua Olimpíada, não necessariamente ser no esporte, mas qual é a sua Olimpíada? Então, a minha Olimpíada é me formar na faculdade. A minha Olimpíada é conseguir um bom emprego. A minha Olimpíada é passar num concurso público. A minha Olimpíada é ser um bom pai, uma boa mãe. Então, qual é a sua Olimpíada? Né? Então, eu gosto muito de usar isso como exemplo, porque, logicamente, se o cara quer ser atleta, ele vai ter que estar preparado para abrir mão de tudo, literalmente, né? De você estar preparado para literalmente se isolar naquele seu sonho e ir atrás dele. Então, algumas entrevistas atrás eu dei, o pessoal me perguntando, principalmente após uns 6 meses de pandemia, perguntando, como é que está sendo o isolamento social? E eu falei, olha, eu estou isolado socialmente faz 28 anos. Então, para mim, não está mudando nada, porque a minha vida já era comer, dormir, treinar e voltar para a cama para casa. Então, o isolamento social para mim foi algo que eu já fazia há anos. E agora, só com a pandemia que eu descobri que eu me isolava mesmo, eu não sabia que eu era isolado. Já tinham me falado, pô, tu se isola? Aí depois descobri, não é que eu me isolo, é que eu sou atleta, é diferente. Então, acho que o atleta ele tem que estar sabendo disso, ele tem que se entregar para isso, porque se ele fizer meia boca, ele vai ser, não vai chegar na Olimpíada dele. Mais uma vez, né? A Olimpíada não necessariamente Jogos Olímpicos, mas o seu objetivo principal. Então, eu penso que essa dica seria isso, olha, se você ter disciplina, você realmente saber treinar, tem que treinar, se doar 100% em cada treinamento, estar concentrado, estar focado em todas as suas atividades, tanto no descanso quanto na alimentação, e principalmente saber que você tem que abrir mão de tudo. Você vai abrir mão da sua família, você vai abrir mão dos seus amigos, e você não vai conseguir um resultado da noite para o dia. Então, você não vai abrir mão por um mês. Você vai ter que abrir mão por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Então, acho que o atleta tem que estar ciente disso e levar a fio isso, porque realmente é o objetivo. Mas não adianta, tem que estar apaixonado. Se não tiver apaixonado, se não tiver com foco, muitas vezes a gente acaba desfocando, desvirtuando e acaba saindo um pouco. Mas com disciplina a gente consegue manter esse foco aí para chegar no seu objetivo. Douglas, eu estou comungando com você, porque para você manter uma empresa, para você manter uma revista de arte marcial, é mais ou menos por aí também. Exatamente, eu imagino. 20 horas por dia, sem amigos, sem família, sem final de semana, é mais ou menos por aí também. Exatamente. Então, agora eu vou te colocar aqui numa saia um pouco justa, isso aqui está baixando, desculpa. Só para a gente finalizar, agora uma polêmica, né? Como que a gente alia o karatê competição com o karatê tradicional? Porque muita gente fala que o karatê perde a essência. O que você acha desse tema, Douglas? Bom, eu penso o seguinte, né? Vamos pegar, logicamente, a arte marcial, ela tem, e o karatê, enfim, qualquer modalidade de arte marcial que tem uma filosofia um pouco mais não só oriental, mas tem uma filosofia por trás, que tem algo mais rígido por trás, ela traz esses princípios, essas tradições, enfim. Quando a gente pega o esporte, e aí eu não vou falar só de karatê ou de arte marcial, se você pegar qualquer outro esporte, um futebol, um vôlei, não tem tanta filosofia que nem tem o karatê ou qualquer outra arte marcial,
mas ajudam crianças, transformam pessoas. Então, o esporte, acho que a gente, às vezes, essa briga do karatê tradicional e do karatê esportivo, que perdeu a essência, se a essência do karatê e do budô é você realmente formar o seu caráter, né, que é um dos lemas do karatê-do, né, que é esforçar-se para a formação do caráter, respeito acima de tudo, criar intuito de esforço. Então, você começa a pegar os lemas do karatê, e esses lemas do karatê, é lógico, você está ali repetindo ele todos os dias. Então, ele te ensina de uma maneira até um pouco mais fácil, digamos assim. Mas se você olhar outras modalidades que não têm essa filosofia, mais uma vez, o futebol, o vôlei e qualquer outra modalidade esportiva, eles também têm esses princípios não tão metodológicos e nem tão simbólicos que nem nós temos nas artes marciais, mas eles também ensinam isso. Então, muita gente consegue se beneficiar do esporte, independente se é tradicional, que nem o karatê ou não. Então, eu já vi muitas crianças que praticaram karatê, muitos atletas que praticaram karatê, que hoje não praticam mais, eles praticaram, somente foram atletas. Começaram karatê com 5, 6 anos de treino, já estavam competindo, e não, digamos assim, não foram, às vezes a pessoa fala, não foram karatecas de verdade, mas através do esporte e da competição, eles tiveram bolsa na faculdade, hoje são advogados, são médicos e ajudam outras pessoas. E são pessoas de excelente caráter, sabe? Então, dizer que eles não são karatecas de verdade, mas o karatê ajudou eles. Talvez o esporte, o karatê em forma de esporte também ajude, né? Então, eu acredito que tem que, logicamente, haver um equilíbrio entre, né, a parte tradicional e a parte esportiva, né? Tá perdendo a essência, mas qual é a essência? A essência não é formar o seu caráter, a essência não é você ser uma pessoa melhor, a essência não é você seguir os lemas. Então, porque o esporte te ensina isso, o esporte te ensina a seguir uma regra, então você está respeitando acima de tudo. Então, o esporte ensina que você não pode roubar, que você não pode se dopar, então você também está forjando o seu caráter ali, né? O esporte ensina que quando você perde, você tem que conter o seu espírito de agressão. Então, que é outro lema do karatê. Então, acho que são maneiras diferentes de ensinar os mesmos princípios, só que, logicamente, às vezes, dentro do esporte, a gente vê, às vezes, muita falta de educação, pessoas que, às vezes, não levam a fio esses ensinamentos, como a gente também tem na parte tradicional. Eu conheci muitos karatecas tradicionais, mas que dentro do tatame e dentro do dojo eram muito tradicionais. Mas quando estariam fora do dojo, às vezes eram mal educados, às vezes não eram. Então, eu acho que o equilíbrio entre o tradicional, entre o esportivo, acho que o equilíbrio é o fundamental. Eu particularmente, me dediquei a vida inteira à parte esportiva. Tive um período que não era voltado tanto para a competição, principalmente quando eu comecei com o professor Eduardo, mas o esporte me ajudou muito, formou muito o meu caráter. Então, lógico, eu tive uma base de karatê muito forte, com os princípios muito que foram ensinados para mim desde o início, eu acho que isso é muito importante, mas o esporte também me ensinou muitas coisas. Então, não sinto que eu perdi a essência, né, do karatê. Logicamente, tudo isso depende do que é a essência do karatê. Se na minha cabeça a essência do karatê é a formação do meu caráter, eu aprender a respeitar, eu aprender a conter o espírito de agressão, eu aprender a ter esse intuito de esforço, eu acredito que eu não perdi a minha essência. Então, acho que se a gente conseguir equilibrar os dois, tanto o karatê tradicional quanto o karatê esportivo, né, muita gente vai se beneficiar do karatê esportivo e isso vai ser muito bom. Que pena que a pessoa faz um pouquinho do esporte e sai do karatê. Na verdade, quem perdeu foi a pessoa, não foi o karatê, né? A pessoa poderia ter ganho muito mais com o karatê se ela tivesse, né? Porque todo dia quando você vai treinar, independente se é para competição ou não, que você faz o seu kihon, que você faz o seu kata, o que você treina para competição, é uma superação todo dia, né? É tentar fazer um golpe melhor, é tentar fazer um golpe e um kata mais forte, enfim. Eu acredito que esses princípios que o karatê nos ensina, o esporte também nos ensina, lógico. Tradicionalmente existe uma filosofia, existe uma metodologia muito mais fácil e muito mais um pouco mais rígida de se ensinar, o que eu acho muito legal, mas o esporte também ajuda. Então, acho que o equilíbrio
para que a gente não perca a essência e a gente entre em harmonia, será perfeito. Acho que um complementa o outro. O esporte é muito bom para o karatê tradicional, digamos assim, e o karatê tradicional, querendo ou não, é a base e a formação aí da pessoa, da essência e do guerreiro, né? Logicamente, quando a gente fala do Budô, do guerreiro, né, de você estar preparado para um combate na rua, estar preparado... hoje em dia, às vezes não dá para você levar muito a cabo isso, né? Então, você estar preparado para um combate na rua literalmente você estar preparado para conter o seu espírito de agressão. Você estar preparado para respeitar o outro acima de tudo. Então, acredito que, mais uma vez, esse equilíbrio é fundamental e pode fazer com que o karatê tradicional e esportivo andem sempre muito bem juntos e um ajudando o outro. Douglas, eu já era seu fã, agora, muito bem colocado. Deixa eu arrumar aqui mais uma vez, desculpa. Então, muito bem colocado, o equilíbrio é fundamental. E muita gente esquece que a competição é o que mais divulga a modalidade, entendeu? A gente precisa da competição, do karatê ser esportivo, porque haja vista, né, as modalidades tradicionais e o karatê Shotokan, que é mais difundido, mais praticado justamente porque foca na competição. Então, se perde alguma coisa, eu acho que é irrelevante. Isso pode ser recuperado, porque, assim, por exemplo, você, uma grande atleta, medalhista, campeão, a hora que acabar de competir, vai continuar no alto rendimento como técnico, ou vai abrir um dojo e pode ensinar o karatê tradicional, sem problema nenhum, não é? Perfeito. Acho que transmitir o karatê para frente, os princípios, os fundamentos, é algo que realmente pode contribuir. E hoje eu vejo a minha missão como, imagina, eu ter a oportunidade de chegar nos Jogos Olímpicos, ter uma medalha olímpica, se Deus quiser ser campeão olímpico, uma criança me ver na televisão, ver um brasileiro, ver um karateca e procurar a academia de karatê mais próximo da casa dela, né? Então, essa criança vai chegar na modalidade no karatê por conta da parte esportiva. E talvez ela não seja um atleta, é bem provável que não seja, mas vai chegar no karatê e vai poder usufruir de todos os ensinamentos da filosofia do karatê. Então, o karatê pode contribuir muito na vida dessa criança, desse adolescente, talvez por eles simplesmente terem visto um atleta na televisão de karatê e esse nome ter chego para elas, né? Um karateca. Pô, o que é o karatê? O que é isso? Deixa eu procurar, onde é que tem? Aí vai digitar no Google, vai descobrir algumas coisas, vai ver a academia mais próxima da casa dela e, quem sabe, vai chegar na mão de um excelente professor que vai ajudar a formar o caráter dela. Com certeza. Douglas, para a gente finalizar aqui, antes de eu te fazer a última pergunta, queria te dizer que foi uma grande honra falar contigo. Como eu já te disse, que eu sou seu fã e agora eu sou muito mais. Obrigado. Estou conhecendo esse seu lado fora da competição e fiquei muito, muito feliz, muito satisfeito com essa entrevista. Muito obrigado. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os seus fãs aí, que você deixa um recado, uma mensagem aí para os seus fãs. Bom, eu queria primeiro agradecer a você, a Revista Massa. Acho um trabalho fantástico a gente ter pessoas que se empenham com muito amor e com muita paixão, mesmo sabendo que é difícil. A gente, no mundo do esporte, especialmente no mundo da arte marcial, é tudo muito, muito difícil, mas são iniciativas assim que valorizam a modalidade, a arte marcial, os atletas, os professores, o que é muito importante. Bom, a minha mensagem é agradecer, né? Não tenho mais do que agradecer a todo o apoio que eu sempre tive, das pessoas que sempre torcem por mim, muitas mensagens que eu recebo, muita gente que acredita no meu trabalho, muita gente que diz que se inspira em mim e que tem o objetivo de chegar a ser campeão mundial, que um dia vai querer ir para as Olimpíadas, que um dia vai querer ter isso ou ter aquilo dentro do karatê que eu já alcancei. Agradecer por todas esse carinho que eu tenho, agradecer aos meus adversários. Se não fosse por conta dos meus adversários, eu não teria chegado onde eu cheguei, né?
logicamente, a minha família, ao meu professor e a todos, porque realmente o caminho do atleta, em específico nas artes marciais, ele é realmente muito árduo, ele é muito difícil, mas nós fazemos por um sonho que nós temos. Então, acho que esse agradecimento, essa gratidão a todas as pessoas que sempre nos apoiaram, os meus apoiadores, os meus patrocinadores, pessoas que acreditaram no trabalho e que ainda continuam acreditando. Isso é muito legal, porque mostra mais uma vez que nós atletas podemos motivar muita gente, a gente pode inspirar muita gente, e temos esse objetivo aí em mente, que é passar realmente uma boa imagem, um bom exemplo, para com que a gente consiga fazer literalmente um mundo melhor através do esporte. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no esporte, muito na arte marcial, que a gente pode mudar muita coisa com o esporte, e espero que todos que torçam por mim e que continuem torcendo por mim, principalmente nessa reta final aí de Jogos Olímpicos, de classificação para os Jogos Olímpicos, que é algo realmente muito difícil, é muito desgastante todos os dias, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente está passando aí por uns 3, 4 anos que foram muito difíceis, principalmente a carga de viagens, de competições e de um turbilhão de emoções, porque você vai numa competição, você perde, e daqui a uma semana você já tem outra e tem que estar bem, e aí daqui a pouco você lesiona, e daqui a pouco tem que voltar que tem outra. Então, é realmente muito complicado. Então, agradecer o apoio de todos e continuar pedindo a torcida de todos para todos os atletas do Brasil, não só do karatê, mas de todos os atletas do Brasil aí do esporte, das artes marciais, e que vocês acreditem cada vez mais no nosso trabalho. Maravilha, Douglas. Eu tenho 2 saudações para você. E continente. Segundo tenente Bueno, da reserva. Terceiro sargento Douglas Brose. É isso aí, Douglas. Uma torcida por você. Foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua gentileza. Você é um cavalheiro. Muito obrigado. Viu? Estamos todos torcendo para você, todos nós da Revista Master. Tá? Depois vamos fazer a matéria da revista também, ok? Se Deus quiser. Muito obrigado pelo apoio de todos. Grandioso. Ok. Muito obrigado, Douglas.